Vamos começar a entender o que acontece com a respiração para a ansiedade. A história dos seres humanos com ansiedade é uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Por quê? Porque a ansiedade, ela veio num ponto muito específico conforme nós fomos avançando no nosso cérebro. O que um ser humano tem de muito peculiar ser humano? Né? Qual a diferença do ser humano para o animal? Né? Por que a gente considera um ser humano um ser humano? Existem inúmeros eventos que a gente ganhou, inúmeros presentes da evolução, e também inúmeras reflexões e formas de olhar para isso. Mas tem uma coisa muito especial que a gente ganhou, muito interessante, que é uma areazinha aqui na frente do nosso cérebro. Deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem. Uma areazinha muito interessante aqui na frente do nosso cérebro. Tá? A gente pode dividir o surgimento desse sistema todo complexo por etapas. Primeiro surgiu um cérebro um pouco mais primitivo, chamado cérebro reptiliano. Isso é uma divisão um pouco mais antiga, tem gente que critica essa divisão, mas é uma divisão muito fácil de vocês decorarem e entenderem. O cérebro reptiliano, ele fazia o comando das ações muito automáticas na sua vida. Então ele fazia essas ações de controla o batimento cardíaco, controla a pressão arterial, controla o tamanho da pupila, controla quanto sangue tem na pele, quanto sangue tem no intestino. Então, esse cérebro reptiliano, ele veio, como o próprio nome diz, desde lá dos peixes, dos répteis, e a gente começou a desenvolver isso cada vez mais. Obviamente, tem seres mais primitivos que têm esse cérebro reptiliano. E aí a gente ganhou uma outra área como um mamífero, e isso não vem ao caso. Não vou ficar narrando tudo que a gente teve de desenvolvimento, que não é o foco dessa nossa aula. Mas os seres humanos ganharam uma área muito específica e muito preciosa aqui nessa área, que é uma área que chamamos de córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. E o que esse córtex pré-frontal faz? Esse córtex pré-frontal, ele é como se fosse um esboço. Ele é como se você tivesse ganhado um papel e um rascunho. Ele faz um esboço da sua realidade. Então ele permitiu uma coisa muito peculiarmente humana, que é imaginar. E o que é imaginar? Imaginar possibilidades. E mais humano ainda, essa área do cérebro permitiu com que a gente imaginasse uma coisa. Essa coisa chama-se linha do tempo. Linha do tempo. Beleza, a gente pode imaginar agora a linha do tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo é você está aqui, hoje é o presente, aqui é o presente. Imaginar a linha do tempo é você poder caminhar para o seu passado, lembrar da sua infância, lembrar da sua primeira namoradinha, do seu primeiro namoradinho ali na escada de incêndio, e você poder recapitular essa cena. Você pode caminhar pelo passado, você pode andar pelas suas memórias, você pode revivê-las, você pode passar na frente de uma loja de perfume e relembrar aquele perfume do seu primeiro namorado. Você pode passar numa loja de flores e lembrar das flores que o seu avô gostava. Então você pode caminhar por esse passado de uma maneira muito prazerosa, né? E às vezes um pouco triste. Você pode caminhar por esse passado e lembrar de um trauma. Então, a gente ganha essa capacidade de andar no tempo para o passado. Mas ganhamos também uma capacidade muito inusitada e muito interessante para a nossa sobrevivência, que é caminhar para o futuro. Como que é caminhar para o futuro, Doc? Eu não entendi isso. Achei que isso fosse coisa de filme de ficção. Não. Você pode caminhar na tua mente, por exemplo, imaginando sua aposentadoria. Você pode caminhar, por exemplo, se você não tiver entrado na faculdade, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Qual faculdade que você vai cursar? Ou você pode imaginar simplesmente a semana que vem, que você precisa preparar uma aula, apresentar uma monografia. Você pode caminhar no tempo com a tua mente. Isso é muito peculiarmente humano. Os animais podem fazer isso, só que de uma maneira muito menos longínqua, muito menos intensa, muito menos imensa, muito menos grandiosa. Então, um cachorro, se você pega a coleira, ele imagina que ele vai passear. Ele caminhou já no futuro do tempo, porque ele viu a coleira e falou, vou passear. Só que ele não pode imaginar daqui 2 semanas se ele vai passear. Você não pode virar para o teu cachorro e tentar comunicar para ele que você vai para a praia daqui 2 semanas e ele vai junto. Então, um animal ele tem uma capacidade limitada de andar no tempo. Ele lembra a memória do passado? Lembra, claro, ele consegue passear pelo passado, mas ele não tem tanta capacidade de passear pelo futuro. A caminhada através do tempo ela é muito, muito peculiarmente humana. Nós ganhamos uma facilidade dessa transição. E o que isso adiantou para nós?
Quando a gente ganha a capacidade de antecipar, porque caminhar pelo futuro é antecipar os fatos, a gente pode antecipar os fatos com inúmeras possibilidades. Então, eu posso imaginar que eu amanhã, sendo um artista, por exemplo, em Jericoacoara, eu posso imaginar eu amanhã mudando para trabalhar num banco. Posso imaginar inúmeros futuros para mim. O que isso pode ser útil para os seres humanos? Eu posso simplesmente falar, cara, eu vou imaginar todas as possibilidades que eu julgo serem possíveis, e aí dessas eu vou dosar riscos, benefícios, qual eu gostaria, qual eu não gostaria. Né? Geralmente, quando você tem mais de uma proposta na mão, você fica pensando, pô, e se eu escolher essa, putz, será que eu vou fazer isso? Quando a gente vai almoçar num restaurante, a gente já faz isso, né? Você olha o cardápio lá, quantas pessoas não fazem isso? Olha o cardápio principal, aí você dá aquela leve vasculhada na sobremesa para ver, deixa eu ver se eu vou comer muito ou pouco, se eu guardo lugar para sobremesa. Então você está antecipando as possibilidades. Se a sobremesa for boa, você vai pedir um prato. Se a sobremesa for ruim, você vai pedir outro prato. Então isso permitiu com que a gente mudasse as nossas escolhas. Então o nosso presente ele é muito vivido baseado no futuro. Você fica fazendo 1000 projeções com essa parte do cérebro, 1000 imaginações, e dessas 1000 imaginações você vai tentar resgatar melhor para o seu presente, que vai te jogar um futuro mais seguro, um pouco mais eficaz para a sua sobrevivência, e isso provavelmente vai te dar uma segurança, vai te garantir que você vai ficar nesse mundo, vai te garantir a sua evolução da sua espécie e dos seus genes. Mas isso tem um efeito colateral, senhores. Temos um efeito colateral grande disso. Qual é o efeito colateral de você imaginar o futuro, né? A gente ganhou uma capacidade tão grande de imaginar, mas tão grande, que é muito louco, que a gente usa essa imaginação. Só que, quando a gente imagina uma situação aqui nessa parte, a gente imagina e o resto do cérebro recebe uma mensagem de que aquilo é real. Então você imagina uma parada e conforme você imagina mais profundamente, de uma forma mais precisa, com detalhes, o teu corpo todo vai reagir como se essa bagaça fosse uma realidade. Vide a pornografia. Vide, por exemplo, um campeonato onde você vê 2 enxadristas olhando frente a frente um para o outro, com peças de madeira, e aí você vai ver a reação do cara, ele está suando frio, batimento cardíaco 180 batimentos por minuto, pressão arterial 150. O que está acontecendo com o cara? Se você dosar o corpo dele, tirar uma foto desse corpo, ele está com a mesma reação do que um maratonista, ele está com a mesma reação do que um cara na savana africana fugindo de um lobo. Do lobo? Tem lobo na savana? Não, né? Não. Então ele tá na savana fugindo de um tigre, sei lá, tem tigre na savana? Não. Fugindo do leão. Fugindo de um cachorro do mato, de uma hiena. Então, quando você vê isso, você fala assim, cara, olha que loucura. O cara colocou valores fictícios numa peça de madeira, só que o corpo dele reagiu como se ele estivesse sendo morto. Ele perde um bispo, é como se ele tivesse perdido metade do braço. Então, o que aconteceu? A gente ganhou uma capacidade de imaginar gigantesca, porém, o nosso corpo não entendeu qual é a diferença de uma imaginação virtual de uma realidade. A gente não entendeu, não consegue separar isso na cabeça. Imaginação é imaginação, mas tudo que você imagina, você está reagindo com aquilo. Por isso que se eu falar assim para vocês, imagine, você está na tua casa agora assistindo minha live, entra um cara na tua casa e assalta a tua casa. Você vai, cara, você já vai ter a reação, você vai ter um frio na barriga só de pensar. Cara, que isso? Né? Imagina. Só de imaginar, você já vai ter um efeito na sua barriga. Um efeito no seu sistema. O seu batimento cardíaco vai lá para cima. Então, o que acontece com isso? Com isso, com essa capacidade de imaginar, a gente tem um botãozinho no nosso organismo, claro que não é um botão, mas é uma analogia. Temos um botãozinho no nosso organismo, que é o botão de emergência. O que é esse botão de emergência? Esse botão de emergência é uma área onde a gente consegue ter uma resposta quando tem uma emergência. Qual é uma emergência? O que você precisa fazer numa emergência? Emergência, ou você precisa estar apto para dar uma porrada, ou você precisa estar veloz para fugir. Né? Tem algumas emergências que o bicho congela. Mas geralmente os seres humanos ou eles fogem ou eles lutam. Então a gente tem aí uma resposta específica a uma emergência. E essa resposta ela é baseada em grandes 2 substâncias, que é a norepinefrina.
noradrenalina ou epinefrina, tanto faz, depende de onde você pesquisa, e os glicocorticoides. Essas duas substâncias, elas fazem uma resposta muito específica para situações de emergência. A essa situação de emergência e a essa resposta a essas situações de emergência, nós demos o nome de estresse, a resposta ao estresse. Essa aula não é uma aula para aprofundar nisso, mas a descoberta do estresse na humanidade é muito bonita, né? A gente teve dois grandes caras, o Kenyon e o Hans, que contribuíram para essa resposta ao estresse, para entender a resposta ao estresse, mas quando a gente vê que existe uma emergência, nós, através de neurotransmissores, de mensageiros, de hormônios, fazemos uma resposta específica ao estresse. Essa resposta ao estresse é o seguinte, ela é uma resposta que vai mexer naquele sistema nervoso que a gente falou ontem, que é o sistema rebelde. É o sistema nervoso automático. Resposta ao estresse é emergencial. Você não pode basear essas respostas na sua consciência. Você não pode esperar, eu vou esperar para ver se o cara se liga que tem um gato querendo comer ele. Não. A hora que ele percebeu, a resposta é automática. Ele não controla mais. Ele pode querer o que ele quiser. Ele fala, mas eu preciso relaxar. Ele não vai relaxar, porque a resposta já está com o botão de emergência apertado. E aí ele ativou, lembra daquela figurinha de ontem, para quem estava com a gente ontem aqui, né? Ele ativou aquele centro aqui respiratório, e esse vai tomar o comando. Aquele centro aqui em cima, ele acabou, porque a resposta está no botão de emergência. Então, o sistema nervoso autônomo toma conta desse cenário. O que eles fazem nesse cenário? Aumenta a tua frequência cardíaca, aumenta a tua pressão arterial, ele dilata a sua pupila, ele tira o sangue do seu intestino, então o seu sistema de digestão, seu intestino, ficam sem sangue, a sua pele, que não precisa estar com sangue nesse momento, fica sem sangue, e por isso, quando você toma um susto, você fica branco, né? Sua pele fica sem sangue e o sangue vai para o músculo, para o pulmão, vai para os órgãos que você precisa lutar ou fugir. Então, essa é a resposta ao estresse. Nós ativamos essa resposta ao estresse. Agora, notem uma coisa. Vamos juntar esses dois aprendizados que a gente teve até aqui, tá? Primeiro aprendizado, para você amarrar, você que entrou agora, está de bobeira aí, vacilando. Se você puder aí, compartilha a nossa live. Estou vendo aí vocês. Vamos ver quem vai compartilhar essa live. Então, se você puder agora recapitular, nesse slide aqui, eu falei o seguinte. A gente ganhou um centro que a gente antecipa os fatos. Nós antecipamos tudo que está por vir e imaginamos várias possibilidades. A gente ganhou isso como ser humano. Só que a gente ganhou também uma resposta automática às situações emergenciais, onde o corpo adquire sua autonomia. Onde ele não pergunta se você quer ou não reagir. Ele não pergunta o que você vai fazer ou não. Ele simplesmente aperta esse botão de emergência e ele vai reagir dessa maneira. Agora, se a gente junta esses dois fatores, olha só a grande besteira que os seres humanos se meteram. A gente pode imaginar uma situação fictícia que poderia ser mortal para nós, que poderia ser lesivas para nós, e a gente, por essa situação virtual, aperta esse botão aqui. Isso acontece com uma frequência enorme na nossa vida humana. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Por quê? Evolutivamente, a gente tem muito mais tendência a olhar aquilo que é perigoso do que olhar aquilo que é bonito. Porque se eu evito o que é perigoso, eu continuo nesse mundo. Se eu fico só olhando o que é bonito, vou ser comido pelo leão. Se eu olho aquilo que vai me dar perigo, se eu estou sempre antecipando aquilo que vai me dar perigo, eu não vou enfrentar o perigo, porque eu já antecipei. Sendo assim, a própria seleção natural foi selecionando esses seres que ficavam sempre pensando nos perigos. Então hoje nós temos aí praticamente uma herança gigantesca familiar no mundo todo de pessoas que ficam olhando sempre o perigo e o lado ruim da coisa, para não sofrer o lado ruim, mas a gente fica olhando o lado ruim. Só que a gente não fica só olhando o lado ruim, a gente fica olhando e imaginando o lado ruim. A gente fica criando possibilidades com esse lado ruim, imaginando todos os catástrofes, as piores tendências que a gente pode com esse lado ruim. Só que o nosso corpo automático, ele não sabe que isso é uma realidade virtual, que você é um ser humano, que você ganhou uma parte do seu cérebro que você pode imaginar, ele não sabe. Ele pega essa mensagem e fala, cara, o caos está caindo aqui, eu vou ser comido. Isso se é uma coisa muito pontual na sua vida, né? Nossa, eu realmente precisava correr, né? O nosso carro parou, eu tive que sair correndo para pedir ajuda, tal. Tudo bem.
O problema é que a gente faz isso o tempo inteiro. Você acorda de manhã, você já está fazendo isso. Você pensa no que você tem que fazer amanhã, você está fazendo isso. Que hora você vai acordar amanhã? Pensa que hora você tem que acordar amanhã. Você que tem que acordar cedo tem compromisso, você que tem que ralar, você que tem que ganhar o seu ganha-pão, o seu dinheirinho. Com certeza, se eu falar para você, lembra que amanhã você está ferrado? Você vai já ativar isso aqui só de pensar nisso. Então a gente está fazendo isso o tempo todo. E como que breca esse processo? Como é que a gente faz para lidar com isso? Cara, mas esse é o sistema que você acabou de falar, que ninguém entra nesse sistema. O sistema nervoso autônomo, sistema nervoso rebelde, sistema nervoso que ele está ali fechado por um bunker. E você só tem uma possibilidade de brecar esse processo, que é através da respiração. Então, o que é esse processo que eu falei, afinal? O que é esse processo? Na verdade, esse processo todo que acontece aqui é a neurogênese, ou a forma de como acontece a ansiedade. Por que as pessoas são ansiosas? Porque elas ficam antecipando. Na ansiedade, você libera o quê? Noradrenalina. Quem é mais adrenérgico é muito mais ansioso. Você libera a resposta ao estresse. Por que você libera a resposta ao estresse? Porque quem é ansioso, aquele sistema de antecipação fica ligado o tempo inteiro, pensando todas as possibilidades. E isso é ansiedade. Essas pessoas são as ansiosas, ficam pensando sempre no momento seguinte e liberando noradrenalina, liberando noradrenalina, liberando noradrenalina. E se você libera, além de noradrenalina, muito glicocorticoide, com isso muito frequente, você pode ir da ansiedade para depressão. Você pode ir da ansiedade para a depressão, sim, senhor. Então, senhores, é muito importante a gente entender esse mecanismo todo para parar de ladainha. Eu não sou mãe de Ná. Eu não sou mãe de Ná. Não sou Walter Mercado, que vou ficar aqui prometendo picuinha para vocês. Eu estou falando de coisa da ciência, tem nexo. Você controlar a respiração, você vai conseguir controlar esse sistema rebelde. Não é uma promessa para vocês impalpável. Não estou vendendo Barça aqui. Pratiquem que vocês vão ver. Pratiquem a respiração e vocês vão controlar esse sistema. Vai resolver a tua ansiedade? Não, mas você vai controlar. Vai resolver a tua depressão? Não, mas você vai controlar. E o que adianta controlar se eu não vou resolver? Pelo menos você consegue ter a calma para tomar as melhores decisões. Se você, nesse sistema que você fica apertando esse botão o tempo inteiro, nunca soltar esse botão, o teu corpo vai sofrer muito mais. Quando você respira, quando você faz uma respiração consciente, quando você faz uma respiração com técnica, você, por alguns minutos, por aqueles 10 minutos que você está fazendo, você tira a mão desse botão. Você tirando a mão desse botão, você permite que o teu corpo pare com isso, pelo menos por 10 minutos. Cara, chega, 10 minutos, eu prometo que eu vou dar uma trégua para vocês. 10 minutos, o seu corpo recupera. O ideal seria 40? Seria 40. Quem tem 40 minutos para sentar e respirar? Você tem? Então, não vai fazer. Faz 10 minutos que você já vai ser muito melhor que nada, que é o que a gente está fazendo nesses 3 dias do desafio do Prana. Então, hoje a gente vai fazer uma respiração de 10 a 12 minutos, igualzinho, no mesmo pace aí que a gente fez outros dias. E aí a gente vai ver que com 10 minutos a gente vai baixar as frequências mentais, porque eu vou tirar um pouco o dedo desse botão. Eu vou desligar um pouco essa parte extremamente ativada do nosso córtex pré-frontal. Eu vou inativar isso, desativar isso, e vou deixar o meu cérebro ativar outras áreas. Claro que vai depender de quanto você consegue se concentrar e aprofundar. Mas a respiração pode acalmar essa hiperatividade do nosso cérebro e pode tirar um pouco o botão da emergência que está ativado. E você, por alguns minutos, consegue ter um corpo que não pense no minuto seguinte. Você consegue, por alguns minutos, ter um corpo que está respirando numa frequência onde não deixa o seu sistema nervoso autônomo levar o teu corpo para essa zona de estresse, levar o teu corpo para degringolar para essa resposta ao estresse.